Nossa equipe foi ao bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, e acompanhou a atividade com contos populares desenvolvida pela professora Inês Rocha, com alunos da 4ª série da Escola Municipal Mário Paulo de Brito. Vamos conferir. Há muitos e muitos anos, quando as mulheres e os homens que viviam por aqui eram índios, quando o chão era só de terra, e quem voava mais alto no céu era o gavião, morava lá no fundo da mata um veado. Em cada rosto, uma expressão: encantamento, curiosidade, interesse. Os alunos escutam o conto O Veado e a Onça, de Ana Maria Machado. Comecei pelos contos populares porque tem uma aceitação muito grande pelas crianças, eles gostam, eles entendem, né, com mais facilidade. Eu achei mais interessante porque geralmente veados não convivem com onças e nessa história eles conviveram. Descobrir a magia das histórias e o prazer da leitura são os principais objetivos dessa atividade, que ainda contou com uma segunda história, O Macaco e a Onça, do livro Histórias que o Povo Conta, de Ricardo Azevedo. Cadê sua mãe? O macaco encheu os olhos de cuspo, botou a mão no peito, fez careta e começou a berrar. Eu procuro trazer o máximo de autores para que eles possam conhecer, né? Conhecer diferentes gêneros literários e, a partir daí, se encantar pelo prazer de ler. Depois de ler os 2 contos, a professora conversou com os alunos sobre as semelhanças e diferenças entre as 2 histórias. Eu achei interessante que, como a onça é sempre o bicho assim mais forte, o rei, ela sempre deu mal assim, nessas 2 histórias. Exatamente, uma muito boa sua comparação. Thaís, quem é que leva pior nos 2 contos, hein? Eu acho que quem levou a pior foi a onça, porque ela só pensava em si mesma, não nos outros. Então tinha um ponto, né, de comum aí que eu queria que as crianças conseguissem perceber que nas 2 situações a onça não se deu tão bem, né, como os outros 2 animais. Brincar com as palavras faz parte do aprendizado e o bingo é o desafio. Os alunos ainda se divertem com um jogo de caça-palavras e, por fim, fazem uma produção de texto em que recontam as histórias. Numa aldeia que o chão era de terra, morava um veado que pegou alguma coisa e fez uma coisa. A onça, não sabendo que estava ajudando, foi construindo também. Quando a onça soube que o veado estava morando com ele, ficou furiosa, mas decidiram morar juntos. O trabalho realizado pela professora Inês Rocha também pretende mostrar que aqueles personagens podem ser trazidos para a vida real, porque na vida real você encontra também situações parecidas com aquelas que eles estão ouvindo nas histórias. E nas palavras dos alunos, o trabalho com as histórias... Tem pessoas que só acham que pessoas podem fazer assim, ser personagens de histórias. Mas eu acho que os animais também ensinam também, porque animais também pode ser vilão, pode ser personagem principal. Quando eu ouço uma história, eu imagino eu no lugar onde... Sim, assim, quando aparece a história. O trabalho com os contos populares é só o ponto de partida de um amplo projeto. Porque eu tenho, graças a Deus, aqui muitos alunos que estão escrevendo poesias, escrevendo narrativas, assim, com bastante facilidade, por termos essa facilidade de contar história. Bom, antes de comentar aí a experiência da escola de Irajá aqui no Rio de Janeiro, eu gostaria que a Eliana e o Ricardo, que eu interrompi no final do primeiro bloco, respondessem aí a pergunta do Gregório. Como é que vocês registram, vocês guardam as histórias de vocês? Vocês registram, vocês contam também? Eu acho que o que o Gregório colocou é um modo novo de perceber a preservação. Preservar não é guardar, esconder e botar numa caixinha e dizer isso era dos meus avós. É tornar público, isso é que é publicar, né? Colocar na mão do outro, partilhar. Você só preserva o que você mantém vivo. Então, um jeito das histórias ficarem guardadas é elas estarem vivas, né? Então, elas estarem nas folhinhas, nas cartas, na correspondência e também nas festas, nos jantares, na troca da comunidade. Acho que é por aí, sim. Ricardo?
Então, eu poderia ir por vários caminhos, né? Mas eu gostaria de ir por um, que é o seguinte. Hoje uma criança, o Brasil, você sabe que o Brasil tem, digamos, 80% das pessoas é analfabeto ou semi-analfabeto. É o chamado analfabeto funcional, mas na verdade é uma pessoa que é analfabeta, praticamente analfabeta, né? O que acontece? Essa pessoa tem um filho. O filho, ele entra na escola. O que a escola diz sem querer? A escola acaba dizendo para ele o seguinte: olha, os seus pais não sabem nada. Porque eles não sabem gramática, eles não sabem escrever nem ler, eles não sabem matemática, não sabem nada. Não está certo isso, porque na verdade esse povo tem uma cultura oral, eles não sabem escrever nem ler, mas eles sabem histórias, eles sabem trabalhos, eles sabem técnicas, eles têm uma cultura riquíssima, que é a cultura popular. Pois bem, eu acho que cabe a todos nós, a escola, aos autores, no meu caso eu estou fazendo isso, o Gregório também, várias pessoas estão estudando, mas a escola é muito importante que ela faça o seguinte resgate, ela chega e fala assim: olha, vamos contar essa história, o Macaco e a Velha, por exemplo. Agora vão para a sua casa e tragam contos desse tipo. Vá lá no seu pai, vá lá no seu avô, traga para a escola. Isso vai fazer com que o aluno fale: poxa, meu pai sabe essa história, meu pai sabe um trava-língua, meu pai sabe um adivinha. Então, isso eu considero preservar. Não é preservar uma coisa, inclusive, que seja fixa. Porque na cultura oral, as coisas estão em permanente modificação. Quer dizer, cabe ao professor também entender se aquela mesma história aparecer de 4, 5 formas exatamente. Não vai dizer assim, não, essa é a maneira certa. Ele fala, não, é a maneira como chegou, né, nessa família. E outra coisa, não achar que nós estamos preservando uma cultura que existe assim em algum lugar, numa geladeira qualquer cultural, uma coisa morta fixa. Não é nada disso. O conto foi contado em 1500, 1600, ele foi sempre renovado, que é uma das coisas mais fantásticas da cultura popular. Ela não é tradicional no sentido assim de manter tradições fixas. A cultura popular, ela é marcada pela oralidade, ela não tem como fixar. Então ela é renovada o tempo todo. Certo. Agora, Gregório, ali no vídeo a gente viu a experiência de uma professora que desenvolveu atividade com contos populares com crianças da 4ª série. Essas atividades, elas também podem ser desenvolvidas com crianças maiores ali no finalzinho do ensino fundamental? Menores e também com crianças maiores e as mais... Crianças de todas as idades? Todas as idades. E a professora Inês Rocha ali, um trabalho belíssimo, parabéns. E as crianças com desenvoltura, inclusive falou... Posso transportar os personagens animais para circunstâncias que também são circunstâncias humanas, dos humanos. E os humanos contam as fábulas com os personagens animais a partir das observações e das comparações. Animais, humanos. Eles querem falar dos humanos. Aí falam, colocam os personagens, os animais. E a onça... dentro da floresta, dentro do universo, por exemplo, da nossa Amazônia, a onça é a grande ameaça. E os humanos escolhem alguns animais para simbolizar no enfrentamento com essa grande ameaça, a morte, a onça. E a onça sempre está... Posso fazer um comentário? Pode. Quer dizer, olha que interessante, como esses contos de animais, como eles permitem ensinar para uma criança, inclusive pequena, o que é um símbolo. O símbolo é uma entidade abstrata. De repente você vai lá e mostra, olha aqui, isso aqui é uma onça, mas de repente ela poderia ser alguém muito poderoso, muito forte, muito injusto. Ou outro... Então, olha que riqueza que o conto popular pode trazer. Mostrar, por exemplo... Na verdade, é assim que começaram essas histórias na tradição hindu. Não é? Quando a gente vai lá ao Mahabharata e começa a buscar, os animais é que são as personagens, porque era observando as personagens que você qualificava, né? O esperto, o forte, não é? O dissimulado. Então, a percepção dessas qualidades nos animais fez com que elas pudessem ser observadas também nos homens. Né? Certo. 0800 21 6689, você liga e participa ao vivo aqui do Salto para o Futuro, como fez agora o Elcimar do Tocantins. Tudo bom, Elcimar? Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Eu sou Elcimar Pessoa, do Teleposto Paulo Freire, de Araguaína, estado de Tocantins. A minha pergunta vai para o professor Francisco Gregório Filho. Professor, sabemos que homens escrevem, leem,
recontam suas histórias. Então, como associar a história contada, real, do nosso dia a dia, com a ficção? Fazendo com que nossos alunos assimilem a história contada com a realidade em que vivem, para assim transformar o seu ambiente, a sua sociedade e a sua comunidade para melhor. Obrigado e boa noite. Obrigado, Elcimar, pela participação aqui no Salto para o Futuro. Gregório, a pergunta já vem endereçada a você. Como fazer essa associação aí? Ele formulou a pergunta, mas na formulação da pergunta ele já também traz indicações, indicadores. Ele quer dizer do real, da história real, com poesia, com poética, poesia e os valores humanos. E o professor, na sua fala, no seu subtexto, ele provocou. Eu vou dizer assim: professor, eu sou o Francisco, de crença, de fé, de esperança. Gregório, de gregário, de reunião dos diferentes contextos culturais. Da Silva, comunitário, filho do amor. Francisco, Gregório, da Silva, filho. 506 anos de brasileiro misturado. Branco, índio, negro, mestiço, mulato, vermelho. 506 anos de crença no Brasil. Suspendi o real. Delirei, fui para o imaginário, falar do meu nome. Volto para o real. Já transformado, já ordenei um pouco a história da escolha do meu nome, da minha apresentação. É isso, Murilo. Tá certo. Nós recebemos aqui um e-mail do teleposto de Anápolis, em Goiás, da Ciseni Narciso. Ciseni, que bom receber um e-mail seu aqui no Salto para o Futuro. Ela quer saber, Eliana, ela faz, aliás, uma referência a um assunto que o Ricardo já tratou logo no primeiro bloco, quando ele citou a história da mãe que mata a filha porque a filha acaba ficando mais bonita. Ela diz que é sabido que, na maioria das vezes, os contos populares ou de encantamento não obedecem a uma moral de princípios. Como o professor pode passar isso aos seus alunos sem que eles fiquem confusos e abandonem os princípios morais trazidos de casa? Olha, essa é uma questão daquelas que o Ricardo dizia que são permanentes. Né? Essas questões não passam. Agora, a ética é uma experiência de vida. Ela não é uma norma morta. Ela vai sendo atualizada segundo a experiência das comunidades. Então, a coisa mais importante quando você se defronta com uma questão como essa, não é dizer para a criança o que é o certo ou o que é errado, é fazê-la pensar sobre isso. Quais são as dificuldades que tem para se realizar e se conviver com esses sentimentos antagônicos. Todos nós temos esses sentimentos, essas angústias. Não é? Não necessariamente nesse exemplo, mas pelo qual todos nós passamos, é a inveja do irmão mais novo, do irmão que está protegido, está lá desde a Bíblia, a história de José. Né? Os irmãos mais velhos o vendem para tirá-lo de perto do pai. Não é? Então, diante dessa experiência, desse relato, o que se demanda é que a gente reflita sobre a própria experiência, que a gente escolha os caminhos tentando encontrar qual é a melhor saída para as nossas angústias, para as nossas ambiguidades. Não existe uma moral fechada a que todos nós devemos obedecer sempre. A moral é um princípio de convivência que dá legitimidade às trocas. Não é? E isso cada comunidade, cada sociedade, cada tempo tem que construir o seu. Não é? É lógico que vem uma herança. Não é? Matar é uma coisa terrível. Não é? Mas em que circunstâncias matar é um direito à vida? Essas coisas elas precisam ser discutidas no seu conjunto, na sua comunidade. Certo. Quem participa agora por telefone é a Hariane, do Paraná. Tudo bom, Hariane? Tudo bom. Boa noite. Quem fez a pergunta foi o cursista Rafael Peterman. A literatura sempre é feita de acordo com a realidade local onde é escrita. Assim, temos uma diversidade de obras nordestinas e cariocas. O que irá interessar aqueles que estão inseridos nessa realidade? A região sul, em comparação ao Nordeste, possui um número menor de obras.
que na maioria das vezes não são conhecidas. Assim sendo, torna-se difícil prender a atenção dos alunos à leitura. O que fazer? Obrigado, Hariane. Obrigado também ao Rafael que elaborou a pergunta. Participem mais vezes, vocês aí do Paraná, aqui do Salto para o Futuro. Ricardo, então, ela traz aí uma questão importante, né? Os alunos que não encontram aquelas obras, ou mesmo os professores que têm dificuldades em determinadas localidades do país de encontrar obras das suas regiões para trabalhar com esses alunos e, segundo a Hariane e o Rafael, aí, despertar o interesse desses alunos. Como é que pode ser feito aí? Então, Hariane, sei lá, eu fico pensando assim, o que é uma escola, né? Quer dizer, eu não sei, eu acho que cabe à escola mostrar aos alunos que, eu não sei se é tão importante assim tratar dos temas, sabe? Quer dizer, eu sou paulista, de repente eu só ler os autores paulistas, sei lá, eu não vejo muito sentido nisso. Quer dizer, ao contrário, eu acho que livros estão aí para a gente ler, quer dizer, um livro, eu acho que você tem que procurar livros bons que tratem de temas que mexam com as emoções de paranaenses, gaúchos, cariocas e amazonenses e alemães e japoneses, inclusive, poxa. Quer dizer, nós somos seres humanos tentando construir nossa vida. Não é fácil isso. Nós temos questões morais complexíssimas. O sujeito está andando eu estou aqui na cidade. Tem uma placa, ande a 60 por hora, se eu andar a mais de 60 por hora, eu estou infringindo uma lei. Estou carregando uma pessoa que está morrendo no meu carro. O que eu faço? Sigo a lei ou ando mais depressa? Questão complexa, né? Então, existe uma moral de princípios e existe a realidade da vida. Isso precisa ser discutido. A escola é o lugar onde você, com seus alunos, tem que discutir as coisas. E as emoções humanas, os conflitos humanos, é isso. Eu vejo a literatura como um lugar dentro da escola para esses assuntos aflorarem. O exemplo que eu posso trazer, assim, já que ela é paranaense, não é? É que ler autores paranaenses não faz com que eu pense que esteja lendo uma literatura regional, não é? Se eu leio Trevisan, se eu leio Leminski, eu não fico pensando que eu estou lendo uma literatura paranaense, eu fico pensando que eu estou lendo uma literatura brasileira que, desde uma certa região cultural, fala para mim das questões que são percebidas, que são comuns e são percebidas de uma maneira especial. Não é? Também quando eu leio Guimarães ou quando eu leio Graciliano Ramos, não fico pensando que é nordestino, mas eu estou nordestino ou mineiro, né, do sertão, eu estou trazendo para mim questões que nos atravessam a todos e que estão colocadas numa linguagem ou num ponto de vista que só enriquece o meu. Em vez de eu ficar no meu lugarzinho estreito, eu amplio a minha visão de mundo. Essa é que é a riqueza. E só porque você falou da história da oralidade, da dificuldade de encontrar textos, eu queria dizer para você o seguinte, não é? Muitas vezes os textos mais importantes estão na tradição oral ao redor da sua escola. São esses que precisam ser trazidos à tona, registrados pelos seus próprios alunos. Tá certo. Vamos fazer uma pausa para o intervalo. Salto para o Futuro volta já.